Existem poucas empresas que são capazes de criar produtos reconhecidos mundialmente apenas pela essência de sua existência. Algo tão simples como a cor de um produto, ou até mesmo criar produtos que testam os limites de uma indústria por completo e se tornam referência mundial. Nesse vídeo, você vai ver a história completa de uma empresa que conseguiu criar muitas máquinas lendárias. Essa é a história da Kawasaki. Um ponto crucial para entender a história de qualquer empresa é entender as dificuldades que o fundador da empresa teve que passar, que nesse caso foi o Sr. Shozo Kawasaki, nascido no dia 2 de dezembro de 1837 na cidade de Kagoshima, no Japão. O pai de Shozo era um comerciante em uma loja de kimonos e morreu quando Shozo ainda era muito novo, tinha apenas 15 anos de idade. 2 anos mais tarde, quando Shozo já tinha 17 anos, ele acabou seguindo os passos de seu pai e também se tornando um comerciante. Ele foi trabalhar na cidade de Nagasaki, que naquela época era a única cidade do Japão com comércio aberto ao mundo ocidental. Com 27 anos de idade, olha só quanto tempo já se passou aqui, já se foram mais 10 anos, o jovem Shozo Kawasaki se aventurou abrindo a sua própria loja na cidade de Osaka. Infelizmente, a sua empresa acabou falindo, já que em diversas ocasiões, navios transportando as suas mercadorias afundaram, causando grandes perdas financeiras para ele. Em 1869, Shozo Kawasaki começou então a trabalhar para uma empresa que comercializava açúcar entre o Japão e as ilhas Ryukyu. Poucos anos mais tarde, isso foi em 1873, olha só o que acontece. O ministro de Finanças do Japão contratou Shozo Kawasaki para que ele estabelecesse uma rota marítima entre o Japão e as ilhas Ryukyu. Tendo sucedido nesse trabalho, um ano mais tarde, isso foi em 1874, o Sr. Kawasaki foi indicado como vice-presidente da empresa postal marítimas de barcos a vapor do Japão. Com sua experiência e tendo passado por vários acidentes marítimos, Shozo Kawasaki desenvolveu uma grande confiança em barcos que não eram feitos no Japão. Ele preferia barcos que eram feitos no mundo ocidental pelo fato de eles serem mais espaçosos, estáveis e rápidos. Isso criou um interesse em Kawasaki pela construção de barcos e, por consequência, e como vamos dizer também uma ajudinha do vice-ministro de Finanças do Japão daquela época, Kawasaki fundou sua primeira empresa, que ele deu o nome de Estaleiro Kawasaki de Tsukuji. Isso foi no ano de 1878. Esse foi o primeiro passo do Shozo Kawasaki, agora que já tinha 40 anos de idade, para criar a empresa Kawasaki que você conhece. Mas ainda tem muita coisa para acontecer antes da gente chegar nesse ponto. Em 1886, 8 anos após a fundação da empresa, as coisas estavam indo muito bem e a empresa estava se expandindo. Então o Shozo Kawasaki ele decide renomear a empresa para dar uma ideia um pouco mais universal, em vez de fixar o nome da empresa em apenas uma cidade. Então ele renomeou a empresa para apenas Estaleiro Kawasaki. Nessa parte da história, algo triste, mas que ao mesmo tempo beneficia algumas empresas, aconteceu. A Primeira Guerra Sino-Japonesa acontece. Estamos em 1894 e essa foi uma guerra entre o Japão e a China, que você pode imaginar teve muita necessidade marítima. A empresa Estaleiro Kawasaki cresceu rapidamente construindo navios e também fazendo reparações de navios durante a guerra. Até agora, a empresa Estaleiro Kawasaki era uma empresa privada e o Sr. Shozo Kawasaki percebeu que isso gerava uma grande limitação para a expansão de sua empresa. Então ele decide tornar a Estaleiro Kawasaki em uma corporação. Isso foi no ano de 1896. E o Sr. Kawasaki também tinha uma outra motivação para fazer da Kawasaki uma corporação. Ele já estava com 60 anos de idade aqui, sem nenhum filho ou filha em sua vida. Tornar a empresa uma corporação seria uma ótima solução para mantê-la viva após sua morte. Agora eu tenho que introduzir a um outro personagem muito importante na história da Kawasaki. Kojiro Matsukata, o homem que trabalhou como secretário do primeiro-ministro do Japão e acabou sendo apontado para ser o primeiro presidente da recém-fundada corporação Kawasaki. Isso já foi direto em 1896, juntamente com a fundação da corporação. Agora que eu me pergunto se uma empresa que se beneficiou durante a guerra e o fato do Kojiro Matsukata ter sido secretário do primeiro-ministro do Japão,
tiveram alguma influência para que ele se tornasse o presidente da empresa estaleiro Kawasaki. De qualquer maneira, Kojiro Matsukata era um homem muito bom em seu trabalho e ele manteve a posição de diretor por 32 anos consecutivos. Durante esse período, o estaleiro Kawasaki expandiu drasticamente seu portfólio de produtos e divisões da empresa. Aqui estão apenas alguns marcos históricos da empresa estaleiro Kawasaki para que você veja. Construção do primeiro navio de cargo da corporação Kawasaki. Construção da primeira doca seca do Japão. Início do desenvolvimento de locomotivas, vagões e pontes. Construção de 2 submarinos para o exército japonês. Construção do primeiro navio de guerra de grande porte do Japão. Talvez você esteja se perguntando, tudo certo, mas onde é que está o fundador da empresa? Onde está o Sr. Shozo Kawasaki? Infelizmente, ele morreu no ano de 1912, isso quer dizer que a partir de agora que você vai ver, realmente foi nas mãos do primeiro diretor da empresa, por isso que eu disse que é uma figura muito importante na história da Kawasaki. Em 1922, aqui está ele de novo, o presidente, o Kojiro Matsukata, ele ficou impressionado com o poder e com o uso de aviões na Primeira Guerra Mundial. Então ele decide criar o Departamento de Aeronaves da empresa Kawasaki. Isso foi no ano de 1918. Já 4 anos mais tarde, em 1922, a empresa foi capaz de produzir as suas primeiras aeronaves. Não só isso, mas o exército do Japão aprovou a aeronave desenvolvida pela Kawasaki e adotou a aeronave modelo Otsu-1 no exército japonês. Até aqui, tudo parece estar indo muito bem, só que vai ficar ainda melhor, só que por motivos não tão bons. Você já deve saber que o Japão é um país que frequentemente sofre terremotos. Pois bem, em 1923, o Japão sofreu um de seus piores terremotos, que foi intitulado de o Grande Sismo de Kanto. E a Kawasaki, apesar de também ter sofrido com esse terremoto, foi uma oportunidade. Lembra que eu mencionei que a Kawasaki começou a construir pontes? Pois bem, após esse terremoto, teve uma oportunidade para a Kawasaki para construir e reconstruir várias pontes durante esse período. Aqui estão apenas alguns exemplos para que te dê uma ideia. Em 1939, com toda essa diversificação da empresa, o presidente ele decide reestruturar a Kawasaki e renomeá-la para Kawasaki Indústrias Pesadas. Essa nova empresa englobava a divisão automotiva da empresa, construção de pontes, indústria marítima e de aeronaves. Nesse ponto, nós já estamos no meio da Segunda Guerra Mundial, 1941, e é de se esperar, se você olhar para o histórico da Kawasaki, que ela começou, obviamente, a suprir material para o exército japonês. Em particular, aqui nós estamos falando de aviões para o exército japonês. Um exemplo desses aviões foi o modelo 3-in-1 Fighter Yen. Foi o único avião de caça com refrigeração a líquido construído no Japão durante a guerra. O Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, como vocês já sabem, e o que já era de se esperar, as fábricas de aeronaves e estaleiros da empresa Kawasaki foram bombardeadas e muitos maquinários também acabaram sendo destruídos. Não só isso, com a Segunda Guerra Mundial terminada, o Japão ele ficou proibido de produzir aeronaves. Então agora a Kawasaki se encontra em uma posição, vamos dizer que meio inusitada. O que fazer com todo o conhecimento técnico e maquinário adquirido durante as décadas anteriores? E para eles, a resposta era clara. Vamos produzir produtos para o consumidor comum de alta tecnologia e desempenho. Em 1949, em uma economia pós-guerra, a Kawasaki começa a desenvolver seu primeiro motor para acoplamento em motocicletas. O desafio da empresa foi utilizar seu time de engenheiros que desenvolviam motores de alto desempenho para aviões para produzir motores muito mais compactos que pudessem ser utilizados em uma moto. 3 anos mais tarde, em 1952, o primeiro protótipo já foi finalizado e foi intitulado de KE-1,
abreviação para Kawasaki Engine, ou em português, motor Kawasaki. No ano seguinte, em 1953, a Kawasaki já começou a produção em massa do seu primeiro motor. Passado mais 2 anos, os engenheiros já vêm com o segundo modelo do motor, que foi o KB5, e foi considerado um motor fantástico para aquela época por ter um torque muito responsivo em baixas e médias rotações. Você pode estar se perguntando como é possível que uma empresa, na verdade uma corporação, com experiência em produzir navios, locomotivas, aviões e muitos outros maquinários pesados, esteja apenas produzindo motores para motocicletas e não uma motocicleta completa em si. Afinal, conhecimento técnico, sem dúvida, eles têm. Na verdade, a Kawasaki tentou fazer isso. Isso foi em 1953, a Kawasaki começou a construir scooters. Mas se você procurar qualquer coisa a respeito disso, você não vai achar nada a respeito do tópico. E o motivo é simples, foi um fracasso. Apesar das primeiras scooters da Kawasaki terem tido um preço atrativo para aquela época, por volta ali de 90 mil ienes, a empresa não tinha uma boa rede de distribuição e parou de produzir as suas scooters muito cedo. Ali com apenas 200 unidades produzidas, eles já pararam com a produção porque viram que simplesmente não estava andando para frente essa ideia. O que é preciso entender aqui é simples. Historicamente, a Kawasaki é uma empresa de indústria pesada, onde contratos entre o governo eram muito mais comuns. Vender motos requer uma estratégia completamente diferente e a empresa precisou de tempo para aprender isso e para se estabilizar, mas você vai ver que isso vai chegar logo logo. Então, finalmente, em julho de 1954, a Kawasaki decide entrar oficialmente no mercado de motociclismo. E muito em breve, em 1955, eles já tinham seu primeiro modelo de 125 cilindradas que eles deram o nome de Meihatsu. Lembrando que durante esse tempo, em paralelo, a empresa continuava a produzir apenas os motores também para quem quisesse comprar. 4 anos mais tarde, estamos aqui em 1959, a empresa Kawasaki estava já satisfeita com o que estava acontecendo com o motociclismo. Realmente eles conseguiram ver que os resultados estavam vindo. Então eles decidiram construir uma fábrica dedicada apenas para a produção em massa de motocicletas. O local escolhido para a nova fábrica foi em Akashi, e a construção começou em janeiro de 1960. No mesmo ano, em outubro, a Kawasaki já estava produzindo seu novo modelo de 125 cilindradas, a Kawasaki New Ace. E logo em breve, a empresa recomeça com scooters com o modelo Kawasaki PET. Em 1960, a empresa Kawasaki produziu 5.400 motocicletas. Já no ano seguinte, o número cresceu substancialmente para 17 mil unidades. Olha só como que realmente estava andando para frente essa ideia deles. Hoje, quando nós falamos de motos japonesas, tem 4 empresas que realmente vêm em mente. Nós temos a Honda, a Yamaha, a Kawasaki e a Suzuki. Mas você já ouviu falar da empresa Meguro Manufacturing? Pois bem, essa foi, em fato, uma das primeiras empresas de motos do Japão, que infelizmente desapareceu do mercado. Ou vamos dizer isso melhor, ela foi absorvida. Agora você imagina quem que absorveu essa empresa? A Kawasaki. A empresa Meguro, naquela época, era uma das montadoras de motos mais antigas do Japão e tinha vários modelos com forte influência de design inglês. Mas com uma competição acirrada, a Meguro ficou forçada a aceitar uma parceria com a Kawasaki. Só que tem um porém, a Kawasaki ela era sem dúvida muito mais dominante no quesito financeiro, tinha muito mais capital do que a empresa Meguro. Essa parceria funcionou muito bem para a Kawasaki, só que não funcionou muito bem para a Meguro, porque o que aconteceu? Assim que a Kawasaki aprendeu o que precisava aprender sobre motos com a Meguro, aí ficou simples para absorver a empresa, quer dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, o que sobrou para a Meguro? Praticamente nada. Então a Kawasaki absorveu a empresa Meguro e virou parte de uma lenda agora. Só que fazendo tudo isso ainda não era suficiente para realmente garantir que a empresa Kawasaki, na parte de motocicletas, ia ter sucesso. Um outro ponto essencial que a Kawasaki tinha que entender é que para realmente ser levada a sério, a empresa precisaria produzir motos capazes de vencer competições. E é exatamente isso que aconteceu. Em 1963, quando a empresa lança o modelo B8M.
que foi um modelo adaptado do modelo B8, só que ele foi ajustado especificamente para corrida de motocross. Uma prova dessa escolha foi o posicionamento do escapamento da B8M, era aquele escapamento caracol que saía para cima em vez de sair por baixo da moto. A ideia funcionou, e no campeonato de motocross da prefeitura de Hyogo, os pilotos da Kawasaki conseguiram garantir as 6 primeiras posições. Imediatamente, a mídia aclamou a Kawasaki e apelidou a B8M de a Fúria de Tanque Vermelho. Em 1968, a Kawasaki colocou 2 times de engenheiro para competirem entre si dentro da empresa. O primeiro time de engenheiros da Kawasaki desenvolveu uma moto bem comum para aquela época, 2 cilindros. Mas o segundo time, eles tomaram uma direção um pouco mais radical. Eles construíram uma moto de 500 cilindradas, 3 cilindros e motor de 2 tempos. Você tem que lembrar que nós estamos falando de 1968, uma moto de 500 cilindradas com 3 cilindros e 2 tempos era uma coisa diferente para aquela época. Na verdade, até hoje vai ser muito raro você encontrar uma moto com esse tipo de característica. Agora a gente tem que parar tudo para que realmente você entenda o que tudo isso quer dizer. Se você é da geração mais nova de motociclistas e nunca ouviu falar de motores 2 tempos, talvez você nem se impressione e fale, tá, mas o que isso quer dizer? Mas se você já andou de moto 2 tempos e conhece algumas lendas, e eu vou citar alguma dessas lendas que fizeram bastante sucesso no Brasil, só para gente se posicionar. A Yamaha DT200 ou a DT200R, ou a Viúva Negra Yamaha RD350. Aí sim, se você conhece essas motos, você sabe como que elas são potentes, é uma porrada de poder que entrega de uma vez só. Eu não estou falando necessariamente em termos de velocidade final, mas é a pancada que você recebe quando você acelera. A DT200, que eu pessoalmente já tive a oportunidade de pilotar, é uma moto com apenas 1 cilindro e 195 cilindrados, muito forte. A RD350, essa que tem o nome de Viúva Negra, só para te dar uma ideia, é uma moto de 2 cilindros e 347 cilindradas. Então agora você imagina o que a Kawasaki aprontou no mercado em 1968. Os caras vêm com uma moto de 2 tempos, 3 cilindros, 500 cilindradas. Era uma paulada inacreditável para aquela época. Realmente revolucionou o que existia no mercado. A Kawasaki colocou como meta que eles queriam ser a empresa líder no mercado de potência e velocidade. Então, para realmente assumir o trono por completo, a Kawasaki lança o modelo H2, que é uma moto novamente de 2 tempos, isso é muito importante, 3 cilindros, só que dessa vez eles já vão para 750 cilindradas. Realmente, eles estavam testando o que era possível fazer com as motos. Isso aqui, pessoal, é uma contribuição enorme para nós motociclistas. Talvez naquela época o negócio parecia ser um pouco forçado, só que hoje vocês sabem, é normal ver moto de 600 cilindradas, ver moto de 1000 cilindradas. A Kawasaki tem um impacto muito grande nisso. Eles começaram a empurrar o mercado para ter mais potência. Essas duas motos da Kawasaki, a H1 e a H2, como é que nós vamos dizer? Elas eram brutas. Sem dúvida, em termos de potência, elas reinavam absoluta. E isso serviu muito bem para a Kawasaki. A Kawasaki queria estabelecer o seu nome no mercado. Imagina que, como eu falei, o tipo de empresa que ela estava competindo, com a Honda, com a Yamaha e com a Suzuki. Mas, de certa maneira, essas duas motos, elas não eram refinadas, elas não tinham uma boa ciclística por completo, era apenas aquela potência direta, não tinha uma ciclística legal para a moto. Os engenheiros da Kawasaki continuaram trabalhando duro e apenas 3 anos mais tarde, eles lançam uma outra moto que fez história, a Kawasaki Z1. Dessa vez era uma moto de 900 cilindradas, 4 cilindros, só que eles trocaram, em vez de ter um motor 2 tempos, dessa vez eles foram para um motor 4 tempos. Essa moto, quando foi lançada, produzia 81 cavalos de potência. Só para te dar uma base de comparação, você já ouviu falar da uma moto bem moderna, a Yamaha XJ6? Essa moto faz por volta de 78 cavalos. Então agora você imagine a Kawasaki Z1 fazendo um pouco mais, vamos colocar a mesma quantidade de cavalos, só que isso foi em 1972, é brincadeira ou não? O fato da Z1 ter um motor de 4 tempos também ajudou na ciclística geral da moto. A prova disso é que essa moto foi responsável por fazer a Kawasaki se tornar a primeira montadora de motos japonesas a vencer um campeonato da Associação Americana de Motociclismo.
Apenas um ano após o lançamento da Z1, os japoneses decidem mais uma vez testar os limites da indústria e lançam mais uma moto que eles intitularam de Z900R. Só que o pessoal de vendas da Kawasaki lá nos Estados Unidos, eles não gostaram desse nome. Então eles decidiram mudar o nome e adaptar um pouco para o mercado americano. Essa mudança de nomes foi provavelmente uma das melhores sacadas que a Kawasaki poderia ter feito. Aqui, a Kawasaki Ninja foi criada. Para se destacar ainda mais entre outras motocicletas, a Kawasaki adota a cor verde-limão como cor principal para suas motos. Essa cor não era só uma cor completamente diferente do mercado, mas a Kawasaki também utilizou a cor para enviar uma mensagem para todo mundo. No final dos anos 60, a cor verde simbolizava azar entre pilotos de motos. O que a Kawasaki queria fazer aqui é mandar uma mensagem que para eles não existia superstição e sim engenharia. A primeira geração da Kawasaki Ninja produzia 115 cavalos e novamente eu vou te dar aqui uma ideia para comparação. Se você já ouviu falar do modelo Honda Hornet, que também é bem popular no Brasil, esse modelo de 2008, essa moto gera por volta de 102 cavalos. Então aqui você vê, a Kawasaki Ninja já fazia mais cavalos de potência do que a Hornet, só que não se esqueça, nós estamos falando de uma moto que foi criada há mais de 30 anos atrás. Hoje, até mesmo as pessoas mais leigas sobre motociclismo sabem que existe uma tal de moto verde e a famosa moto Ninja. Talvez as pessoas não saibam dos detalhes por trás dessas motos, só que o que nós não podemos negar é que a Kawasaki nesse momento conseguiu se estabelecer no mercado. Essa moto verde, a Kawasaki Ninja, são termos para referência mundial. A partir desse ponto, é um recorde após o outro em termos de potência na indústria do motociclismo. Em 1990, introduziu a ZX-11. Essa foi a primeira motocicleta a utilizar um motor com tecnologia de admissão Ram Air, que numa tradução, vamos dizer, aproximada seria como admissão por ar forçado. Em prática, a ideia é simples. Quanto mais rápido a moto é pilotada, com mais força e velocidade, o ar é puxado para dentro do motor. Em outras palavras, a moto produz mais cavalos de potência à medida que a velocidade aumenta. A ZX-11 produz estrondosos 160 cavalos de potência. Vamos aqui mais alguns anos para frente, em 2006, e a Kawasaki faz a mesma coisa de novo, ZX-14. Para simplificar tudo isso aqui, essa moto foi um monstro com 1.400 cilindradas. Esse aqui é um motor que é maior do que muitos carros. E para fechar a nossa lista de motos absurdas, a Kawasaki lança em 2015 a Ninja H2. E essa é uma moto que faz 310 cavalos de potência. Oh my God! Jesus Christ! Come on, James, make it sing for us. É claro, moto não é só cavalos de potência. Muitos aqui iriam dizer que essas motos são super especializadas e colocam velocidade final e aceleração acima de tudo. Mas eu te convido a olhar para essas motos por um outro ângulo. Aqui nós temos uma empresa que fez uma decisão clara de assumir e manter o trono em termos de velocidade final e aceleração. E sim, a Kawasaki tem muitas outras motos que possuem uma ciclística mais balanceada. No final das contas, quem beneficia dessa guerra amigável entre montadoras somos nós, motociclistas. Empresas como a Kawasaki trazem competição para o mercado e inovações surgem em tais situações. Hoje, a Kawasaki continua com uma seleção enorme de produtos: navios, submarinos, estruturas em alto mar, locomotivas, vagões, aviões, helicópteros, componentes para exploração espacial, motores de caça, equipamentos marinhos, construção de fábricas, construção de pontes, motocicletas, jet skis, maquinários de precisão e robôs para a produção. Nós estamos chegando no final desse vídeo e espero que agora você saiba um pouco mais sobre a história da Kawasaki.
uma empresa que utilizou seus conhecimentos em desenvolvimento de grandes motores marítimos e aeronaves para desafiar a indústria de duas rodas. E se você gostou desse vídeo, eu recomendo muito que você assista aos vídeos aqui no canal relatando a história de outras montadoras de motos. Basta clicar aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, recomendo que você se inscreva e ative o sininho de notificações. E finalmente, deixe o seu like e compartilhe, pois assim que esse vídeo bater 50 mil curtidas, eu vou cobrir a história de uma outra montadora que você escolherem. É isso, pessoal. Nos vemos em breve.